Muitas vezes você sente que a sua fé está enfraquecida ou que você não tem mais aquela fé inabalável que você tinha, talvez, ou nunca teve uma manifestação da fé no nome de Jesus na sua vida e que quando chegam os problemas você muitas vezes não sabe o que fazer e se enxerga fragilizada, se enxerga fraca na fé. Nesse vídeo eu vou dar para você 5 coisas que destroem a fé do cristão ou que impedem que a fé sobrenatural, a fé inteligente cheguem até a pessoa. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações, para você não perder mais nenhum vídeo que eu estou postando aqui no canal todas as semanas, às terças e sextas, às 20h30 da noite. Eu creio que esses vídeos vão abençoar poderosamente a sua vida, vão cada vez mais fazer sua fé crescer em Jesus, para você alcançar os seus objetivos, para você se manter na fé, que é o mais importante. Tudo pela salvação da nossa alma. Então, meu irmão, não deixe de se inscrever. Isso é muito importante, eu creio que vai abençoar a sua vida. Então, vamos lá. Eu queria dar para você a primeira coisa que pode destruir a nossa fé, e é aquilo que sai da nossa boca, meu irmão. Muitas vezes aquilo que a gente fala destrói não somente a outra pessoa, mas principalmente destrói a nós mesmos, porque aquilo que a gente está falando está saindo de nós. Então é só uma questão de lógica a gente pensar, meu Deus, está saindo isso da minha boca. Muitos cristãos eu vejo que ainda chamam palavrão, muitos cristãos ainda falam coisas que não deveriam falar, que podem corromper a própria alma. Jesus, ele fala sobre isso lá em Mateus 15, versículos 18 e 19, que diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha isso, meus irmãos, Jesus, ele estava falando isso, estava exortando para as pessoas que não é aquilo que entra pela nossa boca que nos contamina, não é a comida que nos contamina, mas sim aquilo que sai de nós, porque aquilo que sai da gente é porque está no coração. Então muitas vezes a gente se irrita, a gente se ira num momento de fraqueza, muitas vezes a gente fala alguma coisa, mas tudo bem, é num momento de fraqueza, mas tem pessoas que já criaram o hábito de falar mal das outras pessoas, de falar mal até de entes queridos, da mesma família por trás, achando que estão trazendo uma crítica construtiva ou algo do tipo, mas já criou um hábito de falar, de rir das outras pessoas também, de falar maus testemunhos, falsos testemunhos. Tudo isso vem do coração, e se o coração da pessoa tá dessa forma, tá desse jeito, é porque ela tá enfraquecida na fé, ela não tá preservando aquilo que é mais importante, ela não tá vendo muitas vezes o lado bom das pessoas, tá tendo maus olhos com relação às outras pessoas, por isso vem as blasfêmias, os falsos testemunhos, os maus pensamentos, como Jesus fala aqui nesse versículo. Então tomemos cuidado, isso é para todos nós, meu irmão, todos nós, a gente refletir sobre cada momento que a gente vive, cada situação, cada circunstância que a gente passa, a gente tá sempre refletindo, sempre de olho em nós mesmos para evitar falatórios destrutivos, inúteis, que isso pode enfraquecer a nossa fé consideravelmente. A segunda coisa que eu queria dar para você, que enfraquece, que destrói a nossa fé, são os medos. O medo, meu irmão, paralisa o ser humano. O medo nos deixa em uma prisão onde a gente não consegue fazer mais nada por conta do medo. O medo que leva à dúvida, ou a dúvida que leva ao medo, tanto faz, porque os dois são destrutíveis para a nossa fé. E lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo,
medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E que amor é esse? É o amor de Jesus, o perfeito amor que lança fora todo medo. O Espírito Santo, na minha jornada da fé, ele foi me ensinando a perder o medo de determinadas coisas, coisas que me paralisavam, coisas que me deixavam totalmente angustiada, aperreada, pensamentos que vinham para tentar trazer medo para minha vida, para me paralisar, para tentar me parar. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele foi me ensinando, ele foi me mostrando através da palavra, através do amor incondicional de Jesus, que não devemos ter medo, que não precisamos temer a mal algum, porque Ele está conosco, porque o Senhor Jesus está com cada um de nós. E é por isso que ele diz lá em 2 Timóteo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, o Espírito Santo, ele lança fora todo e qualquer medo. Ele não permite que o medo, que é uma armadilha do diabo, para tentar nos parar, para tentar nos paralisar a fé. Principalmente isso, porque se há ausência de fé, é porque há a presença de dúvida. E a dúvida leva ao medo. Como ele diz aqui em João, que o medo, ele envolve castigo. Por exemplo, quando uma pessoa ela peca e ela tem medo que outra pessoa saiba daquilo que ela fez, então ela se esconde. Por que ela se esconde? Porque ela sabe que ela fez algo de errado e tem medo do castigo, da consequência que aquele pecado vai gerar na vida dela. É o que aconteceu também com Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles tomaram aquele fruto proibido, e Deus, ele chamou por eles, porque não estava encontrando eles, mesmo que Deus já soubesse onde eles estavam, mas eles estavam com tanto medo daquilo que Deus poderia fazer, né, o castigo que viria sobre eles, então eles se esconderam. Então o medo gera isso, vergonha, medo, insegurança. Tudo isso é o que o pecado traz. E o pecado é a terceira coisa que eu queria dar para você, para mostrar aquilo que destrói a nossa fé. O pecado, meu irmão. O pecado, seja ele qual for, seja pequeno, seja grande, não existe tamanho para o pecado. É uma coisa só. E ele leva à morte. O salário do pecado é a morte. E lá em Salmos 32, que é um salmo de Davi, onde ele escreveu quando havia pecado, né, com Betseba, ele fala um pouco sobre o que aconteceu com ele, o que estava acontecendo com ele enquanto ele estava pecando, ou seja, ele estava em total enfraquecimento espiritual. E ele diz assim no versículo 2: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Essa sequidão de estio, fui pesquisar e ela fala um pouco sobre imaturidade no estilo de vida, ou seja, a sequidão de estio, a gente lembra logo de, sei lá, algum deserto, alguma coisa que está seca, está morta. Então, o humor dele, ou seja, a fé, o ânimo dele se tornou em um deserto, em sequidão de estio, porque a mão direita de Deus, a mão da justiça, pesava sobre ele dia e noite, porque ele guardou silêncio. Ele não falou para Deus aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele cometeu de errado, o pecado que ele cometeu, e por conta disso, os ossos dele se envelheceram por conta da angústia, da depressão em que ele estava inserido, do espírito enfraquecido que ele estava tendo dentro dele, a falta de fé que estava pairando sobre ele. Aqui ele mostra na prática o que acontece quando a gente comete um pecado e guarda para nós mesmos. Ou seja, se a pessoa está vivendo em pecado,
é porque ela está distante de Deus. E esse é o quarto ponto que eu queria destacar para você, que enfraquece a nossa fé: a falta de intimidade com Deus. A falta de intimidade, a falta de comunhão com o Pai, que a gente se mantém em oração, que a gente buscar meditação na palavra, tudo mais, tudo isso que a gente pode fazer para se aproximar de Deus é válido, meu irmão, porque isso é o que fortalece a fé da gente. Então, eu queria dar para vocês esse versículo lá em Tiago 4:8, que diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha que versículo poderoso, meu irmão, que mostra a verdadeira situação em que muitos seres humanos estão vivendo hoje em dia. Pessoas distantes de Deus, pessoas que estão precisando se voltar para o Pai, se arrepender. O arrependimento nos leva à salvação. Isso é para cada um de nós, porque até aqueles que estão firmes com Deus precisam todos os dias se colocar de joelhos e se arrependerem dos seus pecados, das suas falhas, porque durante o dia a gente pode falar alguma coisa errada, a gente pode agir de um modo que desagrada a Deus. Então tudo isso deve ser colocado diante do Pai, a gente buscar melhorar a cada dia. Eu costumo dizer, para aumentar a minha fé: hoje eu estou mais forte do que ontem. A minha fé, ela está mais fortalecida do que ontem. Eu vou buscar me manter todos os dias, porque o Senhor me sustenta todos os dias, ou seja, eu vou estar buscando a edificação da minha alma, estar forte na fé a cada dia, buscar crescer na fé a cada dia. E para isso a gente tem que perseverar, a gente tem que buscar a santificação da nossa alma. Então, que não estejamos com a mente dividida, que purifiquemos o nosso coração, nos aproximando de Deus. E assim como diz na palavra aqui, Ele se aproximará de nós. Por isso, lá em Mateus 26:41, o Espírito Santo diz para vocês, para cada um de nós: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A quinta e última coisa que enfraquece, que destrói a nossa fé, é o oposto da intimidade com Deus. É a intimidade com coisas e pessoas incrédulas. Coisas e pessoas do mundo. Muitos cristãos ainda estão ligados a coisas do mundo, ainda andam com pessoas incrédulas e com aquele pensamento, né? O diabo às vezes lança o pensamento: eu posso andar com eles, mas eu não faço o que eles fazem, ou eu tô andando com eles que é para ajudá-los na conversão deles. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. E não se deixe enganar. Esse versículo está lá em 1 Coríntios 15:33. E ele fala que se a gente andar com pessoas que não têm a mesma fé que a gente vai acabar se corrompendo também. Porque imagine, se você colocar uma fruta apodrecida junto de outras que estão boas, que estão saudáveis, deixar elas um tempo lá juntinhas, você não acha que a contaminação que tá naquela fruta não vai contaminar as outras, não vai pegar nas outras? Vai sim. Então a mesma coisa com as pessoas, com nós seres humanos, porque quando a gente vive com uma pessoa, a gente acaba muitas vezes pegando as manias, os hábitos dela, mas a gente tem que estar sempre alerta com relação a isso, né? Porque quando a gente vive com Deus, a gente tem que se apegar à palavra, por isso que é tão importante a gente ter comunhão com Deus. Com a palavra de Deus, a gente identifica aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é bom, aquilo que convém
e aquilo que não convém. Então, que possamos fazer uma análise da nossa vida hoje, através desse vídeo. Analisemos a nossa vida e possamos enxergar aqueles hábitos, aquelas pessoas que estão por perto, que muitas vezes podem estar enfraquecendo a nossa fé, podem estar destruindo a nossa fé. E lá em Provérbios 15, versículo 20, ele diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Que esses versículos possam ser um aviso, uma palavra em que possamos nos apoiar e enxergar aquilo que está errado na nossa vida e o que está enfraquecendo a nossa fé. Todos os dias possamos refletir sobre a nossa vida em oração, em busca na palavra de Deus, oração antes de dormir, que possamos colocar diante do Pai tudo aquilo que fizemos e que pode ser destrutivo para nossa vida com Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, então compartilhe com aqueles que precisam, mas não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.